Bom dia, essa é a revisão dos capítulos 9 e 10, iniciando pelo capítulo 9, Urbanização e Implicações Sociais. No mundo todo, a população rural vem diminuindo, enquanto a população urbana está aumentando, num processo chamado de urbanização, que ocorreu primeiro nos países desenvolvidos e posteriormente nos países subdesenvolvidos. Atualmente, vários países subdesenvolvidos apresentam maiores populações urbanas do que países desenvolvidos, o que também se reflete nas cidades mais populosas do mundo, pois estas também não se restringem a países desenvolvidos. Esses aglomerados crescem horizontalmente, ocorrendo a conurbação, em que os limites entre a metrópole e as cidades integrantes desse aglomerado deixam de ser perceptíveis, ou seja, visualmente não se consegue identificar o fim de uma cidade e o início da outra, sendo Tóquio um exemplo de cidade conurbada com quase 38 milhões de habitantes. Temos também as megalópolis, que são extensas regiões superurbanizadas e que sofreram conurbação com outras metrópoles. Já as cidades globais são aquelas que desempenham um forte protagonismo no fluxo de relações internacionais, tanto no contexto econômico como no contexto social e cultural, dividindo-se em 3 níveis: o alfa, que são as cidades mais influentes, o beta de influência intermediária e o gama menos influente que as cidades anteriores. São cidades com ótimas estruturas tecnológicas e de transporte, sendo utilizadas para reuniões de negócios e como sedes de empresas. A urbanização brasileira seguiu a tendência mundial de crescimento urbano e diminuição da população rural. A mecanização do campo aumentou a produtividade, porém o maquinário diminuiu a necessidade de mão de obra. Com isso, a população acabou se mudando para cidades, num fenômeno chamado de êxodo rural, em que buscaram trabalho nas indústrias que estavam se expandindo naquela época. Porém, as cidades não tinham estrutura para receber tanta gente, faltando emprego e moradia para boa parte desses migrantes, levando ao processo de favelização. De acordo com sua origem, uma cidade pode ser classificada como espontânea, que surgiu, cresceu e se expandiu sem nenhum plano prévio de urbanização, como a cidade de São Paulo, e temos as cidades planejadas, que seguem um plano previamente elaborado, como por exemplo Brasília. As cidades também são determinadas de acordo com a atividade econômica que desempenha, podendo ter função histórica, industrial, religiosa, portuária, comercial e turística. A hierarquia urbana é definida com base nos diferentes graus de influência que as cidades apresentam dentro de uma rede urbana, sendo que antes havia apenas a influência da maior para o menor, porém atualmente com a tecnologia essa influência se tornou mais flexível, sendo São Paulo o município sede metropolitano com maior população. As regiões metropolitanas foram criadas para facilitar a passagem de pessoas e mercadorias entre as metrópoles, facilitando o desenvolvimento econômico dessas regiões. Com isso, iniciamos o capítulo 10, Problemas Urbanos. A poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano e industrial, resultante, sobretudo, da concentração de atividades fabris em áreas específicas. Um exemplo é a cidade de São Paulo, em que não apenas as fábricas, mas principalmente os carros, levam a qualidade do ar a ser poluída e seca, levando a um fenômeno chamado smog, quando o acúmulo da poluição do ar forma uma neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. Segundo o relatório, mais de 13 milhões de veículos circularam no estado, a maioria carros particulares, e emitiram mais de 51 milhões de toneladas de gás carbônico, responsável pelo aquecimento global. Outro fenômeno decorrente da poluição é a inversão térmica. Normalmente, o ar quente do solo resultante das radiações solares pode ser menos denso, tendendo a subir, junto com os poluentes que são mais quentes que o ar, dispersando-se na atmosfera. Porém, em períodos de inverno, massas de ar fria passam pela cidade, fazendo esse ar quente, junto com os poluentes, retornar à cidade e ficar preso no local, causando danos à população, como pneumonia, bronquite, efezemas, agravamento de doenças cardíacas, mal-estar e irritação dos olhos. Outro fenômeno ocorre por causa da retirada da cobertura vegetal para a construção de edifícios nas regiões centrais das cidades, estimulando a retenção de calor e dificultando a circulação do ar, aquecendo a atmosfera também.
o que atrai ventos carregados de poluentes industriais da periferia, o que forma as ilhas de calor. O vapor de água, ao combinar-se na atmosfera com resíduos resultantes da queima de combustíveis fósseis, resulta nos ácidos nítrico e sulfúrico, que causam a chuva ácida. E ela não se restringe aos pontos em que se encontra a poluição, porque a poluição ela é transportada pelos ventos e pela circulação atmosférica por milhares de quilômetros, prejudicando a vegetação, a qualidade dos alimentos e da água para o consumo e intensificando processos de corrosão. As chuvas intensas, juntamente com a impermeabilização dos solos, impede que o solo absorva a água, e o acúmulo de lixo nas ruas e encostas, que obstruem os canos de drenagem pluvial, isso quando tem esses canos de drenagem pluvial, levam a enchentes constantes nas grandes cidades, o que também pode levar a doenças como a leptospirose. O destino do lixo ainda é um problema no Brasil, sendo que este pode ter 5 direcionamentos diferentes. Os lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento de lixo, a compostagem, cujo produto final pode ser utilizado como adubo, o aterro sanitário, com baixo custo operacional e que garante a segurança ambiental, a incineração, que feita da forma correta diminui o volume do lixo e o risco de contaminação, porém, feita da forma errada, resulta em poluição atmosférica, e, por fim, a reciclagem, que reaproveita alguns materiais para novas utilizações. Com isso terminamos a revisão, leiam o livro-texto e bom estudo!